pensou que eu ia esquecer de você? Temos a terceira etapa agora começando. Então, me acompanhe. A outra ponto são as atividades principais. É importantíssimo esse ponto, porque, veja, as atividades são aquelas que são importantes para realizar um negócio, você não pode abrir mão. Então, tem o atendimento. Aquela parte de venda que a gente viu anteriormente, é assim, o atendimento é esse contato primeiro que você tem com o cliente. Seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelo site que você recebeu uma mensagem de e-mail pedindo um orçamento. Então, quanto mais rápido você responder, quanto mais de forma educada, gentil, solícita, né? Ou seja, você está sendo uma pessoa disponível para atender, melhor, certo? A pré-produção é quando você está no atendimento, fechou o contrato, fechou tudo, você vai começar. Fechou o serviço, aí eu tenho que pensar no contrato, se for uma loja, uma empresa. Você pode pensar na listagem de materiais, o que é que você precisa oferecer para o cliente para ele comprar. Ou, por exemplo, não, você também compra, você vai lá e tem uma parceria com um distribuidor e você consegue comprar com preço competitivo. Pode acontecer. Então, quando você faz uma pré-produção, pensa em todo o funcionamento prévio para que o seu serviço aconteça. Então, eu tenho que isolar, o que é que eu preciso fazer? Criar um preparo. Eu levo meio turno para poder fazer a preparação do espaço para começar a pintar. Então, tudo isso, eu preciso de lona, eu preciso de fitas, enfim, tudo isso, quais são os pincéis, quais são os rolos, quais são os tipos de materiais, ou você vai precisar alugar um equipamento. Tudo isso está na pré-produção. Você vai executar todas as etapas. Uma dica é que nessa parte de pré-produção, se você tem dificuldade ou está sempre pedindo para o cliente comprar mais materiais, talvez seja a oportunidade de você entrar no site da Equine e lá tem uma calculadora de tinta. Lá você vai dimensionar por várias estruturas, de formas diferentes, como você vai dimensionar as tintas, a quantidade, a qualidade, tudo tem lá. Entra lá no site. A outra coisa é a logística. Tem um pós-venda, ou seja, se eu fiz a pré-produção, eu tenho uma pós-produção, ou seja, o pós-venda. Entregar o local limpo, organizado, né, com o mais próximo do que você recebeu o apartamento ou o local que você está fazendo o serviço. Então, quando você tem esse pós, saber como foi a avaliação, pedir um depoimento, perguntar se está satisfeito, o que é que pode melhorar, ter essa escuta do que pode melhorar. E a logística nada mais é do que parte também da pós-produção, que é você levar todo o material, você às vezes tem que alugar um carro, ou usa seu carro, enfim. Nas parcerias principais, a gente já está naquele final do que está atrás de mim, tudo que eu preciso para acontecer. A gente tem outros profissionais na área de pintura, outros profissionais pintores e pintoras, que também podem ser parceiros, porque você pode pegar uma obra grande, que você tem uma sintonia com outro profissional, vocês têm a mesma vibe, e aí pegar uma obra que fique no ganha-ganha. Isso é legal, isso é bacana. Você pode ter também associações, empresas de tinta, casas de materiais de construção, casas de decoração, o fornecedor A, sua rede de contato também pode ser uma boa parceria, gente. E às vezes você comissiona outras pessoas. Se você tiver uma indicação, eu posso dar uma comissão em cima do valor. Sabe? Isso também pode ser uma coisa estimulada. Arquitetas, arquitetos, design de interiores, engenheiros, enfim. Perceba que o universo é muito amplo, acrescentando síndicos, administradores de condomínio, ou seja, muitas oportunidades. E a gente está na virada daqui a pouco, da primavera para o verão. Então, esse momento que a gente está no inverno, que está passando por essa transição e entender essas estações do ano, ajuda também a me preparar para o que vem pela frente de oportunidades, ok? E a gente vai começando a fechar o quadro do Canvas, que é você pensar nas despesas. E aí a gente tem duas coisas muito simples para vocês ficarem com isso bem registrado. Olha, eu tenho dois tipos de despesas. Uma fixa, que são aquelas que tendo serviço ou não, eu tenho que pagar, certo? Elas permanecem as mesmas, tendo ou não venda. Então, eu tenho aluguel, salário, se eu tenho, né, o seu salário como empreendedor, empreendedora, que é o Prolabore, certo? O condomínio, né, o aluguel, enfim. O que você precisa para manter e seus gastos pessoais, certo? Que está dentro do Prolabore. Os variáveis, eles são aqueles que aumentam, certo? Que modificam de acordo com o volume de vendas. Então,
Se eu tenho mais serviços, então eu preciso, às vezes, de mais mão de obra, eu preciso de mais materiais, eu preciso pegar emprestado, às vezes, alguns itens, certo? Às vezes, eu faço uma divulgação, então, às vezes, você tem uma comissão, ou seja, alguém indicou, e quanto mais trabalho vem tem indicação, você comissiona, então isso aumenta. Então, elas são variáveis de acordo com as vendas, tá? Uma outra questão que a gente precisa observar nesse final é a relação de custo de valor, tá? A gente pode ter negociação direcionada para custo, ou seja, para diminuir, minimizar esses custos do serviço, e tem negócios que são direcionados por valor. Você pode também negociar de uma forma que tenha um melhor benefício-custo, ou seja, o valor está atrelado a um bom custo. Então, isso vai ser fruto das suas parcerias, da sua rede de contatos, da sua forma de negociar, que vai fazer toda a diferença. E aí, no final, a gente verifica o seguinte: como eu posso ver se está tudo ok? De cada etapa do quadro do Canva, você vai responder: contempla a sua ideia inicial? Se você diz sim, então ok. Se não, a gente precisa repensar, porque pode ser que eu precise redimensionar a minha ideia. Olha, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Então, eu posso começar uma etapa e depois, à medida que eu vou girando o meu negócio, a minha ideia, eu vou guardando dinheiro, por exemplo, para que eu possa comprar um equipamento mais caro. Então, muitas vezes, isso é saudável para que você não dê um passo que você não possa sustentar no próprio negócio. Se ele tem diferencial em relação à sua concorrência, aí você diz sim, então tá ok, senão a gente tem que repensar. E aí a gente vai entrar no mapeamento do perfil dos potenciais clientes, né? Como é que eu vou fechar esse processo, né? Como é que eu vou saber quem é meu cliente? Então, eu atendo mais mulheres, você sabe qual que é um perfil. Aí são mais mulheres. Qual é a idade, mais ou menos, dessas mulheres? Você acha que ela tem que escolaridade? Nível superior, nível médio? São casadas, são solteiras? Qual é a situação? Qual é a localidade que ela reside? São bairros mais na Zona Norte. Zona Norte tem vários bairros por níveis sociais diferentes, né? Por estruturas sociais diferentes e de renda. Então, a gente vai vendo quais são aqueles bairros que têm uma renda maior, entendendo o poder aquisitivo dessas pessoas. E aí você tem uma renda também familiar. É diferente quando você mora só, quando você mora com mais pessoas que sustentam a casa. Então, se mais pessoas trabalham na casa, a renda é maior. É por isso que a gente chama de renda familiar. E a atividade de lazer, o que é que elas fazem? Elas gostam de ir para a praia, elas gostam de viajar, elas gostam de quê? O que é que elas fazem? Elas gostam de sair, gostam de ir para um barzinho. Você vai entendendo qual é o perfil, qual é o estilo de vida dessas pessoas. E você vai anotando coisas que chamam a atenção. Então, esse mapeamento do perfil ajuda a direcionar para quem você vai entregar esse melhor que você está pensando agora, nesse salto que você está dando, certo? A gente vai passar de uma etapa para outra e você entende melhor quem é teu cliente, você saca qual é o perfil dele na hora, certo? Uma outra coisa que ajuda bastante, e essa é dica de ouro para a gente fechar essa oficina, é que a gente precisa fazer algumas perguntas que, assim, do mesmo jeito que a gente perguntou no início qual é o problema e quais são as soluções, né, a gente volta e diz assim: eu posso ir para campo, ou seja, ir perguntando às pessoas: olha, você contrataria, qual é o maior problema quando você vai pintar o apartamento? Ah, demora muito, atrasa. Aí você diz assim: como você resolveria essa situação? O que é que você para e pensa assim? O que é que eu posso fazer naquelas etapas que eu escrevi, que eu tenho que fazer a pintura, que eu posso reduzir o tempo? Aí eu lembro que eu comentei com vocês sobre os 30% de tempo que é comido pela lixagem. Então, será que se eu contratar ou alugar uma máquina de lixadeira, não vai ser algo que resolveria essa situação do tempo? Então, a solução apresentada resolve o problema? Se sim, veja que tem uma oportunidade. Aí eu preciso saber, essa pessoa está disposta a pagar por esse serviço mais rápido, mais efetivo, e quanto ela pagaria, entende? Então, minha gente, esse é só o início. A gente está começando algo que pode ser revolucionário, e a gente está terminando aqui agora,
mas tem muito aprendizado, tem muita coisa legal que a gente pode trocar. Então você sabe, você já tem meus contatos, tem o Sebrae, a gente pode se conectar e a gente pode ter um salto e uma expansão do seu negócio, do seu faturamento, do seu serviço. Então, quantas vezes sentir necessidade, volta para a oficina, refaz, anota e você vai ver, vai fazer toda a diferença no seu negócio.